Amável Pai, queremos agradecer do fundo do nosso coração essa oportunidade de elevarmos nossos pensamentos e adentrarmos ao teu santuário para ouvir a tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, para que possamos ter um crescimento espiritual, para que possamos estar cada vez mais próximo de Ti, que possamos sermos obedientes a Ti e crescermos no conhecimento da Tua palavra. Use o pregador, que ele fale inspirado por Ti, que possamos sair dessa reunião cada vez mais com a certeza de que o Senhor nos ama, de que o Senhor cuida de nós e que o Senhor tem infinitas bênçãos para nos conceder. Amém. Que o Senhor abençoe ricamente a cada família, a cada participante desse grupo. Abençoe ao pastor Batalha, a sua família, o seu ministério. Fique conosco, pedimos perdão pelas nossas falhas, oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, irmão Antônio, pela prece, pela oração. Que o nosso bom Deus esteja abençoando a todos nós que aqui estamos. Nós não teremos hoje história infantil. O culto hoje ele não é voltado para as crianças, não é dirigido às crianças, mas ele vai ser tão simples que eu tenho certeza que todas as crianças que estiverem conosco vão gostar muito dele. Então, se tiver alguma criança aí na sua residência, se você quiser chamar para participar, pode ficar à vontade, tá bom? Nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos abrir a Bíblia no primeiro capítulo dela. Gênesis 1 vai ser a base da nossa leitura. Enquanto eu me preparo para ler aqui, enquanto você pega a sua Bíblia, eu vou tentar fazer algo que eu não fiz ainda. Eu nunca projeto nada do próprio computador. E hoje eu vou tentar fazer isso. Espero que dê certinho. Está aparecendo para vocês a tela projetada? Perfeito, deu certo. Deixa eu ver se aqui vai dar certo. Vai dar certo. Não, perdeu agora. Tá tranquilo, Erika, obrigado. O título da mensagem de hoje é Cativou. E o texto base para nossa reflexão está em Gênesis, capítulo 1. Eu vou fazer uma leitura rápida do versículo 20 até o versículo 31, só para você se lembrar aquilo que você já sabe, tá bom? Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundo e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã do quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isto era bom. No verso 26 é o momento em que Deus cria o ser humano. Também disse Deus. É interessante notar que a ação divina aqui é plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Aqui é Deus orientando a alimentação do homem, e que se ache na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E o verso 30 fala da alimentação que Deus separou para os animais. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. O verso 31 termina a nossa leitura dizendo que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Queridos, o que nós acabamos de ler na Bíblia já é bastante conhecido por todos nós. A Bíblia diz assim que Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo descansou, mas é interessante notar que no quinto dia ele cria todas as aves, todos os peixes, e faz com que aquilo que ele havia formado antes, que foi a separação da parte molhada, da parte seca, agora fosse plenamente habitado. E no sexto dia, Deus faz os répteis, os animais selváticos, os animais domésticos. Deus cria todos os mamíferos. Deus completa agora toda a fauna. Deus é o criador de todas as coisas. Se você repara, Deus, além de criar esses seres, ele tem a preocupação também em fazer o quê? Deus tem a preocupação em criar condições necessárias para que esses seres vivam e vivam bem. Deus proporciona o alimento para eles e Deus coloca o homem como cuidador ou responsável por toda a natureza. Eu não sei quanto tempo você gasta contemplando a natureza, mas ao contemplarmos a natureza, nós estamos enxergando as digitais de um Deus criador. Quando nós olhamos uma flor, quando nós observamos as cores diferenciadas das flores, nós estamos, na verdade, enxergando o poder e a atuação de um Deus criador. E isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico. No entanto, olha, eu vou pedir, tem alguém desenhando na tela, eu vou pedir para que, por favor, não faça, tá bom? Senão a nossa tela vai ficar feia. Isso nos faz enxergar o quê? A bondade de Deus, olha, o carinho de Deus. Ele não somente criou o ser humano, mas criou uma natureza bela, uma natureza exuberante. Eu não sei se você concorda comigo, mas quando olhamos para a natureza, para todos os lados onde olhamos, nós enxergamos beleza, enxergamos encanto, nós enxergamos o carinho, enxergamos o amor de Deus para conosco. Eu fico imaginando como devia ser incrível você estar no Éden com a presença de Jesus e termos ali os animais selvagens ao nosso lado, e esses animais não oferecerem nenhum tipo de risco. Porque o que comia o tigre? O tigre comia frutas, verduras, sementes. O que comia a cobra? A mesma coisa. E os animais, todos eles viviam em perfeita harmonia com o ser humano. Só que vem o pecado. E o mundo que Deus colocou na mão da humanidade. Olha, vocês, por favor, cuidem da minha criação. Vocês, por favor, zelem. Vocês são mordomos. Vocês cativem a minha criação, aquilo que eu fiz com amor, fiz com carinho para vocês. Quando Deus coloca tudo isso na mão da humanidade, o que acontece? O que o homem faz com aquilo que Deus havia criado tão perfeito? Começa, após o pecado, a gerar e imputar dor e sofrimento em toda a natureza. Em Romanos 8, a Bíblia fala um pouquinho sobre isso e fala assim que a natureza, ela geme e sofre como se estivesse em dores de parto.
Tudo isso é culpa da natureza? De forma alguma. Tudo isso é culpa da humanidade. E o ser humano, que deveria ser aquele que deveria cuidar da natureza criada por Deus, ele se torna um algoz, ele se torna extremamente mal para com a natureza, e as consequências são essas que nós vamos ver a partir de agora. Gostei muito dessa imagem, porque se fôssemos nós os presos, né, como nós reagiríamos? Se fôssemos nós aqueles que sofrem, qual seria a nossa atitude diante de tudo isso? Essa imagem é a imagem de um gato que está sendo utilizado pela indústria de cosméticos, e eles estão fazendo testes, constantemente testes, neste animalzinho para verificar como que ele reage a diferentes substâncias. Tudo isso para que eu e você depois possamos usar o melhor shampoo, possamos usar o melhor condicionador. E eu fico me perguntando, né, até onde o ser humano que deveria cuidar não se tornou um monstro, e agora, ao invés de cuidar, ele prejudica, ele faz mal, ele causa dor. Aí você pensa assim, mas eu não tenho uma indústria, eu não faço testes em animais. Mas eu te pergunto, como que está o seu cãozinho, aquele que você tem na sua casa? Como você tem cuidado do gatinho que está aí no seu quintal? E o ser humano se tornou extremamente cruel, egoísta. E se nós somos egoístas uns para com os outros, na maior parte das vezes nós consideramos os animais não dignos nem da nossa atenção, nem do nosso carinho, mas eles sofrem. A natureza geme, a natureza sofre, e tudo isso em decorrência das escolhas humanas, aquelas que eu e você fazemos. É possível que eu esteja falando alguém que tem aí no guarda-roupa um casaco de peles. Dá para parar um instante, pensar no sofrimento que esses animais foram submetidos para que você pudesse usar um casaco com a pele deles. O meu discurso aqui nessa manhã não é o discurso eco-chato, tá bom? Não é o discurso os animais acima de tudo. Mas eu queria levar você e queria também, junto com você, refletir na criação de Deus, né? Como que nós estamos agindo para com aquilo que Deus criou com tanto carinho e nos deu em amor? Como que nós estamos lidando com isso? Olha a situação. Eu não sei se isso é um mar, se isso é um rio. Olha a situação. O homem está cuidando da natureza? Aí você diz assim, pastor, graças a Deus eu cuido. Mas se você joga o seu lixo na rua, se você lança, descarta o seu lixo de qualquer forma, o seu lixo vai parar aí. O seu lixo está destruindo o planeta que Deus criou. Deus não criou o plástico, nós humanos o fizemos, e nós precisamos ter esse cuidado, descartar direito o lixo que nós produzimos. E aí nós enxergamos, né, uma mistura da miséria humana com a miséria do planeta. Todos estão gemendo, todos estão sofrendo, porque nós, seres humanos, escolhemos fazer da forma que mais danifica, que mais prejudica a natureza. Nós estamos aí no momento de um grande embate político, né? A discussão, o que faremos com a Amazônia, e nós dizemos que os outros países não têm direito de querer meter o bedelho no Brasil, porque as matas deles eles já destruíram, e realmente eles já destruíram mesmo. Eu não vou nem emitir uma posição política aqui, não cabe a mim, mas o que eu enxergo é a natureza gemendo, a natureza urrando de dor, porque nós não estamos cuidando dela como nós deveríamos. E aí o assunto do momento, né, o aquecimento global. Eu não sei se você sabe, mas os oceanos e as florestas são responsáveis pelo oxigênio que eu e você respiramos, e é graças a esse oxigênio que nós temos vida. Eu não sei se você já ouviu falar alguma coisa sobre isso, mas ainda ontem eu estava vendo algo. Nós estamos produzindo tanto lixo e lançando esse lixo, esse resíduo plástico nos oceanos numa velocidade tão intensa que os cientistas estão preocupados que daqui a pouco mais o mar perca a sua capacidade de produzir oxigênio. Os
polos, né, os árticos, têm tido as suas calotas de gelo sendo derretidas. Existem estudos dizendo que dentro de pouco tempo nós teremos muitas cidades ao redor do mundo, aquelas que estão mais no litoral, desaparecendo, porque existem estudos que dizem que os oceanos vão subir centímetros, metros, e não sei se você já viu algo sobre isso também, mas é assim bastante assustador pensar que cidades inteiras desaparecerão debaixo das águas, porque o planeta está aquecendo. E o planeta... Eu peguei ele na rua. Nossa, que triste. Ele está aqui do meu lado. Não, esse é o outro. Eu tenho 3. 2 eu peguei na rua bem debilitado. Queridos, eu voltei. Que bom, pastora. Se isso acontecer novamente, eu vou pedir a vocês assim bastante paciência, tá Que bom? bom. Aqui tá chovendo e quando chove a internet pode não ser muito boa. Se acontecer de eu cair de novo, vocês aguardem todos aí, ninguém sai desesperado, que eu já encontro Estávamos uma forma. conversando sobre o sermão. Deixa eu A gente projetar estava novamente falando sobre aqui. as imagens tristes que o senhor colocou aí. É muita tristeza, mas calma que vai terminar bem, tá bom? Tá bom. E como se não bastasse apenas as imagens tristes, é a realidade triste também, né? É, realidade. Essa, infelizmente, é a nossa realidade. E nós vemos o mundo correndo riscos, né? Muitos que não acreditam na existência de Deus, muitos que não acreditam na existência de um Criador, já se conscientizaram que o nosso mundo não dura muito tempo mais. Então, já existe hoje, em meio aos cientistas, esse consenso. O nosso planeta está tendo seus recursos cada vez mais escassos e daqui a pouco mais não haverá possibilidade de vida em nosso planeta. E aí entra a preocupação do mundo e daqui a pouco eu vou falar para vocês também da preocupação do nosso governante espiritual máximo. Ele não é meu e não é seu, mas ele é o governante espiritual máximo do mundo, que é o Papa, e eles têm estado extremamente preocupados com este assunto a respeito da ecologia, e tem feito conferências, tem feito estudos, e o que se descobriu durante essa pandemia? Descobriu-se algo muito interessante. Com as pessoas um pouco mais restritas em suas casas, com as pessoas gastando menos combustível para ir e voltar do seu trabalho, da sua igreja e de tantas outras coisas mais, parece que o nosso planeta está conseguindo respirar e está dando aí dando sinais de que é possível sim reverter todo este quadro. E queridos, é por esse caminho que nós devemos estar esperando até mesmo um decreto dominical daqui a algum tempo mais. Este é o caminho que vai desaguar ou vai redundar numa intenção dos governos, na intenção dos líderes deste planeta, de que todos nós, de alguma forma, sejamos cautelosos e tiremos algum tempo para o descanso, não trabalhemos desenfreadamente, não continuemos produzindo e consumindo num ritmo frenético e alucinante que, de certa forma, só destrói o nosso planeta. Nesse contexto todo, sem sombra de dúvidas, nós já nos enxergamos até aqui nessa mensagem como... deixa eu ver um detalhe aqui. Nós já nos enxergamos... Só um pouquinho. Você consegue verificar para mim se eu, porventura, estou gravando? Você consegue fazer isso? Só você. Eu não consigo ver. Eu tentei me preocupar aqui para saber se eu estava gravando ou não, mas não, eu não consigo
ver essa informação. Deixa eu ver. Está aparecendo para vocês a imagem? Tá sim. Tá. Tá Pra gravando mim, sim, parece pastor. que tá gravando. Ah, então tá bom. Está gravando, Parece que pastor. tá gravando. Mim também tá, pastor. Então tá bom. Muito obrigado. Já está resolvida essa questão. Deixa eu trazer só a minha tela de volta para frente. Pronto, obrigado. Já está claro para nós o quê? Já está claro para nós que... Apareceu ampliado? Apareceu, né? Já está claro para nós que Deus nos colocou neste mundo como mordomos de toda essa natureza, de toda a criação, e é nossa responsabilidade cuidar. Sem sombra de dúvidas, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, e eu quero convidar você agora para que você possa viajar comigo em algumas informações que a Bíblia nos traz a respeito deste assunto tão importante para nós. Será que Deus se importa? Será que Deus não se importa? O primeiro texto que nós vamos ver está em Jeremias 27, verso 5. Eu vou projetar para você não precisar ficar folheando a sua Bíblia rapidinho, mas depois eu vou publicar esse vídeo também. Se você quiser fazer depois uma segunda visualização com mais calma, fique à vontade. Deus diz assim em Jeremias 27, verso 5. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu a dou a quem eu quiser. É interessante enxergar Deus como o dono, o possuidor do planeta. E ele diz aqui de forma bem clara, e eu a dou a quem eu quiser. E a quem foi que ele a deu? Deus doou o planeta a nós. O planeta está nas minhas mãos, o planeta está nas suas mãos. No próximo verso, Provérbios 12, verso 10, diz assim que o justo, ele atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Queridos, você percebe? É Deus dizendo para a gente de uma forma muito clara, nós justos somos responsáveis pelos nossos animais. E aí entra aí diz assim, olha, a tua justiça é como as grandes montanhas, e os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Então você enxerga o quê? É Deus pessoalmente preocupado em preservar a vida humana e a vida dos animais. Por quê? Porque há um propósito em todas as coisas que acontecem. Esse texto é bem interessante. Esse texto diz assim, o gado muge com fome. Os pastores estão desorientados porque não há pastagem para os animais. Os rebanhos das ovelhas vão desaparecendo de miséria. A ti, Senhor, eu clamo, porque o fogo queimou as pastagens e as chamas destruíram todas as árvores. Até os animais selvagens pedem socorro, porque não acham água. Secaram-se os rios e as pastagens estão queimadas. É Joel orando ao Senhor. Você percebe? Deus ele deixa claro na palavra dele que sim, ele se importa com as obras da sua criação. Esse texto é bastante forte. E eu acho que ele dá para a gente uma dimensão, uma visão muito clara a respeito de tudo. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Queridos, esse verso ele me encanta, porque Deus aqui está preocupado com o bem-estar da sua criação. Se um dia você encontrar um ninho no chão e a mãe com os filhotes,
Os filhotes você até pode tomar para você, mas não tome a mãe. Deixe a mãe ir livre. Por quê? Porque ela indo livre, ela vai continuar o ciclo de reprodução. Só que esse verso, se você prestar atenção nele, ele traz uma maldição. É uma maldição codificada, mas ela está presente aí. Por que você tem que deixar a mãe ir embora? Para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Você percebe? Ellen White fala sobre isso também. Deixa eu pegar aqui o texto em que ela fala sobre isso. A escritora cristã Ellen White enfatiza que o homem deve procurar aliviar o peso do sofrimento que a sua transgressão acarretou sobre as criaturas de Deus, em vez de aumentá-lo. Aquele que maltrata os animais porque os tem em seu poder é tão covarde quanto tirano. A disposição para causar dor, quer seja ao nosso semelhante, quer seja aos seres irracionais, ela é satânica. Um relatório sobe ao céu, e aproxima-se o dia em que se pronunciará juízo contra os que maltratam as criaturas de Deus. Isso está no livro Patriarcas e Profetas. Você percebe? Nós não devemos ser responsáveis por causar dor e sofrimento às criaturas de Deus. Pelo contrário, nós somos aqueles que cuidam, aqueles que protegem. E é muito forte pensar no fato de que existe um relatório, os anjos relatores, eles enviam para o céu um relatório dizendo daqueles que maltratam as criaturas de Deus. Como Deus deseja que a gente se relacione? Como Deus deseja que a gente se relacione com a natureza? Assim, olha que coisa encantadora. Deus nos ama, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele quer que a gente cuide desses bichinhos com todo amor, com todo carinho, porque esses seres, eles foram criados para nossa alegria, para o nosso bem-estar. E como faz bem você ter um cachorrinho, como faz bem você ter um bichinho, que você seja responsável por ele, que você, de alguma forma, seja o cuidador dele. Queridos, nós precisamos compreender hoje que sim, Deus ama os animais, Deus se importa com eles, e eu vou convidar você para ler um texto bíblico comigo. Esse eu vou precisar que você abra a sua Bíblia. Apocalipse 11. Deixa eu já achar onde que está o verso. Apocalipse 11, o versículo 18. Eu sei que nós vamos ter Bíblias com versões diferentes agora, mas é interessante notar o que a Bíblia fala em Apocalipse 11, o verso 18. A Bíblia diz assim: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome. Assim, aos pequenos como aos grandes. E para destruíres, qual grupo de pessoas? Alguém que está lendo aí comigo pode abrir o seu microfone e responder para a gente? Tá, chegou o tempo de recompensar os bons. Que destroem a terra. É muito forte isso, na verdade? Sabe como que eu quero me enxergar e eu quero te enxergar neste momento? O oposto de tudo isso. E eu quero terminar com o texto que deu o nome à mensagem de hoje. Deixa eu colocar aqui.
É uma música, mas além de ser uma música, é também uma poesia. E ela diz assim: uma palavra tão linda, já quase esquecida, me faz recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se ler cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem de levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Que na nossa experiência cristã, eu e você, possamos tratar com carinho tudo aquilo que Deus criou. Possamos amar todas as pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. E possamos cuidar dos animaizinhos. Nós possamos ser exemplos neste assunto. Nós possamos zelar por aquilo que Deus criou, por aquilo que Deus fez. E ao fazermos isto, eu e você recebamos as bênçãos que Ele tem reservado para os seus filhos. Quando Cristo voltar, Ele virá em chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que destruíram a natureza. Pense você na sua esfera. O que você pode fazer para ser uma pessoa mais consciente do bem-estar e da necessidade de bem-estar da natureza? Pense você. O que nós podemos fazer? Que Deus nos abençoe como mordomos dessa natureza. Tá bom? A mensagem, eu sei que ela é um tanto quanto que assim simples, mas nós temos que pensar nesse bem-estar. Você, no passado, já matou filhotes? No passado, você já abandonou um cão, abandonou um gato? No passado, você jogava seu lixo em qualquer lugar, de qualquer forma? Que isso tudo seja passado. Que nós possamos entender que Deus ele tem sobre nós uma responsabilidade para com a natureza que Ele criou. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe e nós possamos ser esses cuidadores. Eu quero fazer uma oração com você. Se você puder fechar os seus olhos. Deus de amor e bondade, nas tuas mãos, mais uma vez, entregamos as nossas vidas. Mensagens que falem ao nosso coração sempre são bem-vindas, mas aquelas mensagens que nos ensinam o teu querer, elas também devem ser apreciadas e valorizadas na nossa caminhada cristã. Senhor, é maravilhoso perceber que o Senhor pessoalmente cuida dos animais, o Senhor pessoalmente zela pelo nosso planeta. É em Mateus que nós lemos que as aves, elas não semeiam, não colhem, mas nunca falta o alimento para elas porque o Senhor as sustenta. Assim como o Senhor tem sustentado as aves e tantos outros animais, que o Senhor continue sustentando nossas vidas também e que nós possamos, neste tempo difícil, aprender a viver pela fé, que nós possamos, neste momento difícil da história do mundo, compreendermos que o nosso sustento vem do Senhor. Que nós possamos nos tornar cada vez mordomos mais preocupados com a natureza que o Senhor criou, cada vez nos tornarmos pessoas mais preocupadas com o bem-estar daqueles que o Senhor criou e nos deu em nossas mãos, para que por eles nós fôssemos responsáveis. Que o nosso coração arda de amor por aquilo que o Senhor criou e que nenhum de nós que aqui estamos, no último e final dia, sejamos julgados por leviandade, por maldade, por destruirmos aquilo que o Senhor fez. Se porventura no passado alguém aqui já agiu dessa forma, já foi inconsequente, matando filhotes, abandonando e prendendo e comprando animais do tráfico ilegal de animais, que o teu poder, Senhor, e o teu amor na vida dessa pessoa possa fazer toda a diferença para que nós todos possamos ser conscientes. O Deus que criou é o Deus que julgará aqueles que destruírem. E que nós possamos ter esse amor no nosso coração pela tua criatura. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, muito obrigado por esse momento que nós tivemos. Que o nosso bom Deus continue nos abençoando a todos. Agora é o momento em que vocês... Ó o cão da Neide. Quem mais tem um bichinho para apresentar aí pra gente aí? Tem mais alguém? Ai, meu gato tá lá fora. Vamos gastar um tempinho vendo os bichinhos uns dos outros?
Ô, pastor, Meu tá bem velhinho, pastor. Tem 17 anos. Feliz sábado, pastor. Obrigada pela Quantos mensagem. anos? 17. Só que a minha câmera tá com problema. A Érica é verdade. A Érica tem o Lupe, tem 17 anos. Olha lá, chegou. Que bonitinho, Anália. Ele não é bem pequenininho, não, é grandão. Olha os gatinhos, o gatinho da Emília, o gatinho do Eliabe. Obrigado, pastor, pelo gatinho. A gente tem um gatinho aqui de 3 anos. Pra você. Gatinha, quer dizer. Legal. Quando... Ele, Olha a gatinha da Cláudia. Olha lá os bichinhos dele. Olha Nossa aqui, câmera tá pastor. com problema, mas olha. Pode Tem mais ficar bichinhos aí. A Márcia tem um bichinho aí, Márcia Batista. Olha o outro gatinho. Olha meu gatinho. Olha o gatinho da Elma. Olha que linda. A Sirlene O passarinho mostrando não a foto tem, do só o cachorro dela cachorrinho, também. Olha o cachorrinho da Márcia Batista, é um pincher. Eu quero brincar com eles. Olha o cachorrinho. essa aqui é Legal, né? Jogar bola no Luke com uma Quer linha. brincar com Tem 2 aí, Anália. Dois. Cada uma tem um. Tem o gato aí, Anália. Que legal. Queridos, quando eu era criança, o meu pai, Esse é o livro. Olha lá onde ele tá subindo, ó. quando eu era criança, o meu pai tinha um viveiro com animais da nossa fauna presos. Eu estou muito contra isso hoje. E eu só tenho uma calopsita, Pode porque brincar eu sei com que se soltar ela, Só que eu na não nossa posso com gato, natureza, não, ela viu, morre. pai? Não tem comida para ela. Então é melhor que ela esteja comigo, bem cuidada. Olha o gatinho da Zenilde lá em cima. E aí, quando nós temos um bichinho desses, é nossa responsabilidade de cuidar deles, zelar por eles e sermos a extensão do amor de Deus para com eles. Que Deus abençoe você que tem o seu bichinho, que Deus abençoe você que não tem o bichinho também.